da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério Missão, Belém, em Querência, Mato Grosso, liderado pelo pastor presidente, pastor Vanderlei. Nós estamos aí no canal EBD Jovem, levando para você uma introdução, um resumo da lição número 7 da revista CPAD, que nós temos a lição bíblica Jovens, a razão de nossa esperança. Hoje a lição número 7 é alegria em meio à dor. O texto do dia que traz para você uma reflexão para que neste domingo você possa vir para a escola bíblica, você jovem, e aprender conosco, aprender juntamente conosco a palavra de Deus. Diz o texto do dia em 1 Pedro capítulo 4, versículo 13, dizendo assim: mas alegrai-vos no fato de serdes participantes das aflições de Cristo, para que também na revelação da sua glória vos regozijeis e alegrei-vos. Esse é o desejo de Deus, através do Espírito Santo, em transmitir ao apóstolo Pedro a esta virtude, a esse entusiasmo de permanecer nesta revelação, nesse regozijo que é onde está a glória de Deus na vida daqueles que permanecem firmes e fiéis ao Senhor. A síntese desta lição diz que, ao experimentarmos a dor, o crente fiel não é levado ao desespero e à perda do sentido da vida, mas ele se alegra verdadeiramente em Deus. Ele está sempre focado, sempre firme no Senhor, nosso Deus, e para isso ele permanece com virtudes, com entusiasmos, com alegria na alma de ser um servo que tem esperança no Senhor. Então as tristezas, a melancolia, a dor, as aflições deste mundo presente não lhe fará ele perder o juízo, não lhe fará ele perder o sentido de que Deus estará no controle de todas as coisas e ele estará firme e forte para a vinda do Senhor Jesus Cristo, esperando com paciência no Senhor. Os objetivos dessa lição é explicar que o sentido da alegria cristã diante do sofrimento. O outro objetivo desta lição é você mostrar as tristes consequências da conduta desonrosa e também compreender o atual contexto de peregrinação no Evangelho e o sofrimento dos jovens. Enquanto os jovens estão aí sofrendo, se lamentando por não ter esperança, por não ter expectativa de vida, por não buscar uma orientação na palavra de Deus. Então nós estamos aqui com esta lição para levar até você a genuína palavra de Deus, para que você e toda a sua família possa estar conosco ouvindo esta palavra que nos traz esperança, nos traz fé, nos traz convicção. Pois bem, esta lição está dividida aqui no ponto 1, falando sobre a alegria de sofrer como cristão. E depois nós temos falando da seguinte forma: não se surpreenda com o sofrimento. Outra parte é alegria na aflição, uma coisa que não é fácil, alegrar nas aflições, mas é possível. Também diz sobre alegria na glorificação. E aí o ponto 2 da lição, o tópico, diz assim: a tristeza de sofrer como um malfeitor. E depois no 3 diz que a perseguição ao Evangelho e o sofrimento do jovem. É uma lição voltada para jovem. Você que é jovem, você que está ouvindo esta introdução, resumão da lição de domingo, da data do dia 18/8/2019. Você não pode ficar de fora, você não pode perder. Então diz aí no primeiro ponto, não se surpreenda com o sofrimento. A lição está dizendo que Pedro enfatiza que todos os crentes devem não estranhar a ardente prova que virá sobre eles.
como se fosse uma expressão de fogo, né? Evidencia ali que não era um infortúnio qualquer, essas provas, mensagens subjacentes, né? E que os discípulos de Jesus Cristo, eles devem prevalecer, eles devem focar, eles devem firmar a sua vida, a sua conduta, não observando e nem se entregando ao sofrimento, mas ele deve permanecer de uma forma legítima de um seguidor de Cristo, de triunfar com Cristo, não como as teologias triunfalistas que negam as provações, mas nós queremos enfatizar aqui que você deve profetizar diante dessas provações e dizer que se o Senhor estiver contigo, se o Senhor estiver conosco, Ele vai nos ajudar a passar, Ele vai nos ajudar a desenvolvermos diante desses infortúnios, né? Pois nós estamos sujeitos, eu e você, nós todos estamos sujeitos a essas enfermidades espirituais, essas provações psicológicas, essas doenças psicossomáticas que vem tentando a cada dia neutralizar aquele que segue o Evangelho por amor ao Senhor Jesus Cristo. Então você vai estar se alegrando diante das aflições, que aqui nós entramos aí no ponto 2. Vamos entrar com alegria diante dos obstáculos, diante do sofrimento. É o que diz Tiago capítulo 1, versículo 2. O conselho semelhante foi dado a Tiago na epístola do capítulo 1, versículo 2. O cristão não se regozija pelo sofrimento. No cristão, ele se regozija em si, mas porque o experimenta na condição de ser ali representante de Cristo na terra. O nosso Senhor Jesus Cristo nos incumbiu essa tarefa, nos colocou diante deste mundo dizendo que teríamos aflições, mas deveríamos permanecer até o fim, dizendo assim: aquele que permanecer até o fim será salvo, e aquele que não permanecer até o fim, este então ele se entregou ao mundo, entregou ao diabo, entregou aos prazeres da carne, da vida, não resistiu no dia mau. Então por isso ele está sujeito a um julgamento, a um juízo mais árduo, enquanto que o cristão que passa pelo fogo, pela prova, pelo sofrimento, ele é comparado ao trabalho como uma forja quente, no qual o metal é moldado. É assim que é o cristão. Nós somos moldados a cada dia. Como passando pela fornalha da provação, você como na mão do ourife, você é provado. Nós somos provados. E contudo, o Senhor nos molda do jeito dele, porque nós somos uma peça fundamental. Somos um metal precioso. Você jovem, você é muito importante. Você é uma riqueza para o reino de Deus. E o Senhor, Ele está contando comigo e também está contando com você para superarmos essas provas. Nós temos aí visto na palavra de Deus, em várias passagens, como Atos 16, versículo 22 até o 33, quando o apóstolo Paulo alegrou-se em Deus quando ele sofria e quando ele estava preso, amarrado, já havia apanhado, chicoteado ali naquele cárcere, porém ele passou cantando, passou com alegria diante do sofrimento. O 3 ponto diz assim, terceiro ponto, alegria na glorificação. É isso que acontecerá, né? Em breve, com certeza, o Senhor nosso Deus nos glorificará. Este corpo corruptível será transformado num corpo incorruptível. E nós, enquanto estivermos nessa vida, nessa terra, nós vamos passar aqui por uma grande provação. Porém, há o Espírito Santo dentro de nós que nos fará caminhar na presença do Eterno, na presença do Senhor. E com isso, como diz o apóstolo Pedro, ele está dando tanto um consolo quanto uma garantia,
aos seus, para que eles viessem ali se alegrar em Cristo, tanto na dor, haveria de se alegrar muito mais na sua glória. Se ele já está adorando a Deus, se ele já está passando por uma prova e está adorando a Deus, está se alegrando na dor, imagina na volta, na vinda do Senhor Jesus Cristo, onde haverá a glorificação do nosso corpo, que será um corpo glorificado. Aí haverá uma eternidade de bênção para cada um de nós. Nosso corpo se regozijará no Senhor para sempre. Louvado seja o nome do Senhor. Então, jovem, você, meu amigo, minha amiga, você venha neste domingo para a Escola Bíblica Dominical Jovem e não deixe aí de dar um like lá neste vídeo, clicar, se inscrever neste canal EBD Jovem da Assembleia de Deus Querência, Mato Grosso. O segundo ponto sobre o tópico diz assim: a tristeza de sofrer como um malfeitor. Muitos sofrem como um malfeitor. Esses praticamente não têm uma vida de vitória, vivem uma vida de derrota, vivem uma vida de sofrimento, vivem uma vida de angústia. Então é por isso que você precisa entender, você precisa colocar na sua mente, você precisa trabalhar o seu consciente, dizendo que é preciso ter uma conduta espiritual, uma conduta santa, porque o ladrão vem senão a matar, a roubar e a destruir, mas Jesus veio dar vida e vida com abundância. Nós vemos aí no segundo o perigo de intrometer-se onde não é chamado. Quantas pessoas passam uma vida de uma conduta que traz prejuízos ao reino de Deus, porque ele está agindo como um malfeitor. Ele está agindo como um malfeitor. Se você agir como um homem santo, um homem temeroso, um homem alegre, virtuoso na presença dele, o Senhor abrirá as portas e abençoará a sua vida quanto àqueles que lhe cercam, quanto àqueles que estão ao seu redor. E o juízo de Deus, tristeza de sofrer como um malfeitor diante do juízo de Deus. O juízo de Deus virá, onde as pessoas terão que se prontificar. A Bíblia diz que todo joelho se dobrará diante dele. Por causa da sua justiça, Deus há de julgar. Deus há de julgar todo ser criado, a começar pela igreja. Ele não se deixa escarnecer. Nosso Deus é o juízo. Ele é o nosso juiz, e que trará o verdadeiro juízo. Os juízes seculares podem até falhar, mas o juízo do nosso Deus, ele não falha. O juiz, Deus, ele estará sempre dando ali a verdadeira audiência, na verdadeira audiência, estará dando ali verdadeiro julgamento, o julgamento verdadeiro, real, para que você possa ter essa justificação, E a Bíblia diz que nesta vinda agora, se não tivermos o Senhor Jesus Cristo, nenhuma alma viria a Ele, Todos pecaram e estavam destituídos da glória de Deus. Então eu quero aqui, para finalizar, no ponto 3, dizendo sobre as perseguições do Evangelho e o sofrimento que o cristão passa, principalmente o jovem. A perseguição do Evangelho de hoje. Como que o jovem passa essas aflições, essas perseguições, muitas vezes até se coloca como um derrotado. Aproximadamente 215 milhões de cristãos em 50 países diferentes já experimentaram atos de nível de perseguição por causa da sua fé. Imagina um jovem de hoje. Perseguições são dramáticas, São tantas que ele passa perseguição na escola, ele passa muitas vezes dentro da própria casa, os pais não são cristãos, ele passa perseguição entre os amigos, vamos dizer assim, amigos entre aspas, amigos que incomodam, que perturbam, e o jovem muitas vezes não tem uma certa convicção de fé para dizer que ele precisa superar aquilo. Não, eu não quero, eu não preciso de drogas,
eu não preciso sair desse contexto religioso, eu não preciso fazer isso que vocês fazem, né, para me alegrar. A minha alegria, ela vem de dentro para fora. Então o cristão, ele passa por sofrimento, perseguições desta maneira. Então, o que ele deve fazer? O que o jovem deve fazer diante dessas perseguições? O jovem deve orar. O jovem evangelho deve buscar na oração para que essas perseguições se amenizem, que elas neutralizem, né, diminuam, assim quando ele estiver buscando ao Senhor. E a Bíblia diz: buscai o Senhor enquanto se pode achar. Então nós devemos buscar o Senhor enquanto nós devemos encontrá-lo, achar a Ele, porque Ele nos amou primeiro. Então o jovem deve orar, ele deve estar ligado ao Senhor, assim com intimidade, com zelo, com cuidados, né? Será que o nosso infortúnio se compara à dor dos nossos irmãos que sofreram por amor do Senhor Jesus Cristo? Será que o que nós estamos sofrendo hoje é de comparar pelos irmãos da igreja primitiva que sofreram, aqueles que foram caluniados, tiveram perseguições e até foram maltratados, né, espancados, escortejados? Então, muitas vezes você não é melhor do que eles que sofreram, e sofreram muito mais, muito além do seu nível, que você está muitas vezes murmurando, colocando em pauta, dizendo que você sofreu muito, né? Sofrimento não é de comparar por aqueles que já sofreram. E, inclusive, o próprio Senhor Jesus Cristo. Ninguém há de comparar com o verdadeiro sofrimento, o sofrimento real, salvífico do Senhor Jesus Cristo, porque foi um sofrimento que Ele levou sobre si todas as nossas dores, todos os nossos pecados, todas as nossas dores, estava sobre Ele. E diz a Bíblia que pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Então o sofrimento que você, jovem, tem passado não há de comparar com o sofrimento que o Senhor Jesus Cristo passou. E o sofrimento psicológico, terceiro ponto, sofrimento psicológico é muito pior, né? Muitas vezes a pessoa acha que indo para o suicídio, pensando em sair de casa, abandonar a família, deixar de cooperar, deixar de ir na igreja, vai resolver seu problema. Eu quero dizer para você que não vai resolver, ele vai aumentar o seu problema. Quem resolve o seu problema é o Senhor Jesus Cristo. Coloque tudo nas mãos dele, e diante deste quadro, diante deste problema que você está enfrentando, você verá então que o Senhor Jesus vai te capacitar, vai te ajudar, vai te usar para que você supere todos esses sofrimentos psicológico, psíquico, até químico. Talvez você é um novo convertido, né, e ainda as reações das drogas ainda estão no sistema nervoso, no seu sistema sanguíneo, e aí você precisa superar essa parte química que está no seu corpo, no seu organismo, tá bom? Mas com a ajuda do Consolador, do Senhor Jesus Cristo, você vai superar. Com a ajuda do Senhor Jesus Cristo, você vai superar na comunidade cristã, que é uma comunidade amorosa, abençoada por Deus, está sempre ao nosso lado, está sempre unida para que possa ajudar uns aos outros a superar essas crises existenciais. Quero deixar aqui para você apenas a conclusão, dizendo que este foi um resumo da lição de número 7 da Escola EBD, da Escola Bíblica Dominical, deste domingo, dia 18 de agosto de 2019, dizendo para você que a fé e a esperança em Cristo nos dão os recursos necessários para encararmos os dias maus, tá bom? Então, fica todos com